Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Vamos para mais uma leitura do livro O Poder Sobrenatural de uma Mente Transformada. Viva uma Vida de Milagres, de Bill Johnson. E nós iremos fazer a leitura hoje do capítulo 8, Lidando com a Incerteza. Prefiro viver com prazer em meio a um mistério inexplicável a acreditar em uma mentira para me sentir melhor com relação às minhas circunstâncias. Uma das lições mais duras que um cristão pode aprender é como confiar e louvar a Deus no período incerto entre uma promessa e ou seu cumprimento. Cristo que é um ato poderoso, creio que é um ato poderoso de batalha espiritual, estar em meio à morte e à doença, ao conflito e aos problemas não resolvidos, e fazer o seu espírito se erguer e dar graças a Deus. Não posso evitar pensar na experiência de uma de minhas missionárias mais respeitadas. Recentemente ela estava dirigindo da África do Sul até Moçambique, quando o pequeno ônibus à sua frente perdeu o controle, rolou para fora da estrada e bateu a uma velocidade de 96 km por hora. Os passageiros foram lançados para fora do veículo enquanto ele rolava. Ela e outros motoristas pararam para prestar assistência e encontraram uma cena terrível enquanto iam de uma vítima a outra. Muitas pessoas tinham lesões fatais, traumatismos cranianos e estavam deitadas inconscientes. Uma mulher estava claramente morta. Ela não tinha sinais vitais. Sua cabeça estava virada para as costas e um de seus olhos estava sobre sua bochecha. Nossa missionária, diplomada em Stanford como médica assistente, pegou as pessoas que correram para ver o acidente e as colocou uma a uma ao lado de cada um dos feridos. Então ela as instruiu: declarem vida em nome de Jesus. Quando eu olhar para vocês, quero ver os seus lábios se movendo. E foi o que elas fizeram. Minutos depois, enquanto ela estava avaliando as baixas, a mulher que estava ao lado da passageira morta gritou. A mulher morta gemeu, virou a cabeça ao contrário e começou a respirar outra vez. Para a perplexidade deles, os sinais vitais da mulher eram fortes e o seu olho deslocado estava de volta à cavidade. Isso fez os outros orarem ainda mais fervorosamente por seus pacientes. Dentro de um curto período, as vítimas inconscientes recuperaram a consciência e aqueles que tinham ferimentos graves pararam de sangrar. Muitas lesões foram curadas e pessoas que certamente teriam morrido foram poupadas. Quando ouvi essa história, minha mente ficou voltando para as pessoas que estavam em pé ao lado orando quando a situação parecia sem esperança. Esse é o tipo de atitude que precisamos ter durante os momentos de incerteza. Nossa circunstância perturbadora pode durar dias, meses ou anos, em vez de apenas uma hora ou duas, mas a nossa abordagem deve ser a mesma. Precisamos declarar a bondade e a fidelidade de Deus, mesmo em meio à nossa provação, antes de termos uma resposta. Porque temos de lidar com a incerteza, isso é um mistério, mas a Bíblia nos dá uma dica quando oferece a imagem espiritual de uma cidade chamada de Comunidade dos Remidos, também conhecida como Sião. Vê Isaías 62. Isaías 60:18 diz: mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Em Apocalipse vemos essa porta chamada louvor novamente e descobrimos que ela é feita de uma pérola sólida. Vê Apocalipse 21:21. Pense por um instante como uma pérola é formada. Por meio da irritação e do conflito. Um grão de areia entra na concha de uma ostra e uma pérola se forma ao redor do grão para impedir que ele lhe faça mal. A correlação bíblica entre louvor e irritação não é coincidência. Quando estamos presos no conflito e na incerteza, mas louvamos a Deus sem manipulação, isso é um sacrifício.
significa que estamos reagindo de uma maneira que produz algo belo. Naquele momento, uma porta é formada, um local de entrada onde o Rei da Glória pode invadir a nossa situação. Muitas pessoas não têm porta porque não querem louvar a Deus em meio a um aparente paradoxo. Elas ficam paradas se perguntando: como Deus pode prometer curar todas as minhas doenças, mas eu estou com este problema em meu corpo? Como Deus pode prometer suprir e, no entanto, estou sem emprego há 3 meses? E o Salmo 87 diz: o Senhor ama as portas de Sião mais do que as habitações todas de Jacó. Essa porta, esse lugar de louvor em meio ao conflito, é onde a sua presença repousa, onde o próprio Rei habita. A porta é formada quando nos movemos acima da explicação humana e entramos em um lugar de confiança. Quando a resposta que elas procuram não vem, as pessoas tendem a reagir de uma das 2 maneiras que vamos descrever a seguir. Vamos observar por que essas abordagens não funcionam. Então aqui ele termina o primeiro trecho do capítulo 8, lidando com a incerteza. Você pode adquirir o livro, como tem sido a nossa recomendação, e ler todo este capítulo, que com certeza ele vai falar muito ao seu coração. E ele continua nesse capítulo falando sobre acusar Deus, reforçando a nossa batalha espiritual, a mente ofendida, enfim. Então este é o capítulo 8, espero que essa leitura tenha abençoado a sua vida, tenha falado ao seu coração e que de alguma forma você possa aprender a lidar com a incerteza e encontrá-la, não é? Exatamente na vontade de Deus, o que de fato Deus quer falar ao seu coração. Então essa é mais uma leitura, Deus te abençoe e até a nossa próxima.